como vocês puderam ver mais cedo, agora há pouco a gente mostrou aqui, e o Rafael Cortes nos explica sobre quais os impactos disso, quais são inclusive os próximos passos. A gente também vai ter entrevista sobre isso, da qual, né, você vai participar. E então, assim, presidente Lula, só para a gente voltar um pouquinho, com relação às regras, né, o que ele precisa fazer agora? Ele não é obrigado, então, a fazer uma próxima indicação, e ainda que faça, tem os trâmites que precisam ocorrer, que inclusive ocorreram com Jorge Messias, mas no caso de Jorge Messias, demorou, tem um prazo que seja razoável para que a sabatina ocorra, então, entre a indicação e a sabatina? Tem um prazo que seja considerado razoável? A gente pode dizer que a dele demorou um pouco por essas articulações que estavam rolando nos bastidores? Dá para dizer que demorou sim, e acho que é essa a expressão daquele problema que a gente comentava entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Tinha muito a ver com a possibilidade de indicação do senador Rodrigo Pacheco, que era o nome preferido do Senado. O Senado, naquele momento, demandava uma escolha dos seus quadros, porque ele imaginava que ele tinha que ter uma voz nessa interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Como são os senadores que sabatinam, então são responsáveis pela chancela de quem ocupa um posto no Supremo Tribunal Federal, a leitura é que o nome do Senado ajudaria nessa relação tensa entre Supremo Tribunal Federal e o mundo da política. Quando o presidente Lula frustra essa estratégia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já é um sinal desse problema mais institucional. E ele está expresso, ele foi marcado pelo atraso na sabatina do Jorge Messias. O presidente até nem formaliza a indicação no primeiro momento, justamente por conta desse problema. Então não tem um prazo formal, mas o que a gente espera? Que quando o presidente tome a decisão, que o Senado abra oportunidade para que essa decisão seja apreciada. Então, se começa a demorar mais do que meses, por exemplo, já é um sinal de que tem um problema institucional. E é mais grave ainda porque o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, com essa composição, ele tem apenas 10 votos, o que significa que não há um critério de desempate. Tudo isso para mostrar a gravidade do que aconteceu ontem. Vim aqui do ladinho, né, no meu púlpito, com o notebook, só para contar, para quem está nos acompanhando, eu falava sobre as capas dos principais jornais, a gente vai mostrar depois essas capas aqui para vocês, mas para dizer das manchetes, porque obviamente esse assunto dominou as manchetes dos principais jornais, e aí é até importante, mesmo que o assunto seja idêntico, né, que todos estejam abordando essa rejeição, importante colocar até como cada um fala sobre isso, né, sobre qual aspecto. Folha de São Paulo diz: Senado rompe tradição de 132 anos, rejeita Messias no STF e derrota Lula. Então é aquilo que a gente estava comentando de uma derrota para o governo. Perfeito. No Estadão, no estado de São Paulo, Lula é o primeiro presidente em 132 anos a ter indicação ao Supremo rejeitada. Também o jornal O Globo, oposição quer explorar governo fraco, tem isso entre aspas na manchete do Globo, e sob risco de novos reveses após derrota de Messias. E aí diz que votação em plenário revelou base instável e que agora o governo tenta conter danos em meio a novas votações no Congresso. Então eu achei curioso porque os jornais eles estão destacando essa questão de que depois de 132 anos, né, a gente falava que depois de um século, uma rejeição como essa feita pelo próprio governo, e também esse ponto sobre os reveses, né, todo mundo de olho já prevendo possíveis novos reveses para o próprio governo Lula, né? E curioso que quando faz a referência ao tempo, né, em que não havia uma derrota, faz para deixar claro essa fraqueza do governo. Então, num primeiro momento, é aquilo que a gente conversava. Muito embora tenha temas até mais importantes, mas a primeira reação fica na conta do governo Lula. O que é normal do jogo político, né? Tudo que acontece durante um mandato, se é bom, o governo tem o benefício. Se é ruim, acaba também tendo que se explicar. E eu acho que uma das coisas para nessa linha, o governo se explicando, tem a ver com o líder do Senado, né, o senador Jacques Wagner, que foi importante nessa articulação, uma articulação que foi frustrada, portanto, ele vai estar, de alguma maneira, no olho do furacão. E ontem a gente viu imagens de conversas muito amistosas, até com alguns sorrisos, mesmo diante
da derrota. Então, acho que é uma primeira reação, um primeiro termômetro de como isso vai impactar o governo tem a ver, então, com a posição do líder do Senado, o senador Jacques Wagner. E, então, com relação à oposição, a gente comentava mais cedo sobre esse sinal verde, né, esse sinal positivo, você está chamando atenção, então, para a liderança aí no Senado. E a gente vai ter entrevista, inclusive, com um representante da oposição. Mas como é que a gente pode olhar para o outro lado, então, para os aliados do presidente Lula? Porque, claro, a gente falou do sinal verde para a oposição, digamos que um sinal vermelho para o contrário, né? Como é que ficam os aliados políticos do presidente? Bom, eles ficam, primeiro, agora tem que se mostrar que são aliados, né? Acho que esse é o primeiro momento. No momento de derrota do governo, tem a tendência debandada, né? Tem uma interpretação de que isso pode estar significando uma derrota do governo nas eleições, né? Tem muita gente que olhou para a decisão do Alcolumbre nos seguintes termos: o Alcolumbre está vendo que o Lula vai ser derrotado nas eleições de 26 e, portanto, quer se aproximar do chamado bolsonarismo ou da oposição. Então, tem muita gente ligando a derrota com a questão eleitoral. Os aliados do presidente Lula agora têm que mostrar que, de fato, o são, para conseguir minimamente reconstruir uma base. E cada vez mais, Marcelo, a gente fala de base aliada quase que formal, porque se a gente olha a coalizão do governo, não deveria explicar esse resultado. O governo formalmente tem maioria, mas é uma maioria que não age, é uma maioria dividida. E aí o governo fica muito fragilizado. Para a oposição como é que vai conseguir extrair mais dividendos políticos? Eu acho que essa é a questão que a gente vai responder aqui hoje. Com relação ao perfil de Jorge Messias, pensando em temas nos quais ele se envolveu, claro, na qualidade de advogado-geral da União, o que a gente pode pensar como para traçar esse perfil, pensando nesses temas nos quais ele se envolveu e pelos quais se posicionou? Eu acho que foram duas questões que a Sabatina chamaram a atenção ontem. A primeira, a interpretação do Jorge Messias acerca do 8 de janeiro, né, dos episódios que aconteceram no 8 de janeiro. Ele foi muito cobrado por nomes da oposição em relação ao seu comportamento no 8 de janeiro. Isso não é por um acaso, porque essa é uma bandeira bolsonarista muito forte. Então, acho que esse foi o primeiro tema. O segundo tema, questões morais que estão aí batendo na porta, né? Por que essa derrota do Jorge Messias é uma surpresa? Quando sai o ministro Barroso, essa vaga é para preencher a saída do ministro Barroso. O ministro Barroso era percebido como um dos nomes do Supremo que partidários de uma visão de um ativismo judicial, de uma interpretação que quem controla a constitucionalidade da lei não precisa ficar restrito ao texto formal dessa lei, mas ao contrário, precisa interpretar o significado da Constituição para além do seu texto formal. Na prática, o que é isso? O ministro Barroso era um nome que gostava que o Supremo se manifestasse positivamente sobre uma série de perguntas. Quando vem o Jorge Messias, a expectativa é que seria um nome contrário a esse movimento. E por isso a Sabatina, como você explicou para a gente mais cedo, é importante para entender, para traçar esse perfil. Né? Certamente. Então, quando o Jorge Messias é derrotado também uma certa leitura de mundo. Né? Uma leitura de mundo em relação a aborto, em relação ao papel dos poderes da democracia, em tese, na direção do que os próprios senadores queriam. Então, nota como é uma derrota não pelo Messias, novamente, é uma derrota, na verdade, dos recados. O que eu fico curioso, Marcelo, a gente também pode conversar. Foi muito especulado que ministros do Supremo fizeram telefonemas e fizeram articulações políticas pró e contra o nome do Jorge Messias. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo está num momento muito desafiador. E o caso Vorcaro é, digamos assim, a cereja do bolo desse processo. Uma boa parte desse caso envolve, potencialmente, nomes do Supremo Tribunal Federal, como também envolve nomes do Poder Legislativo. A possibilidade de ter um tipo de acordo para que essas investigações não se aprofundem não é desprezível. É uma hipótese que a gente precisa trabalhar e ir descortinando ao longo do tempo se ela é válida ou não. Mas de saída, dá para colocar, sim, uma certa desconfiança de que a decisão de ontem tem um pouco a ver também com essas investigações que podem afetar bastante gente da República.
E a gente tem a fala do senador Flávio Bolsonaro, como ele se manifestou, como ele se posicionou ali, logo depois que houve esse revés para o governo. Podemos soltar? Um dia histórico hoje aqui no Congresso Nacional, um dia histórico para o Brasil, em que foi rejeitada a indicação do governo Lula para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, placar 42 votos contra a sua indicação e apenas 34 votos a favor. O governo Lula acabou. O governo não tem governabilidade, o governo não tem mais o respeito de ninguém. O governo Lula está plantando tudo aquilo que ele colheu ao longo desses sofridos 3 anos e meio quase de desgoverno, de maltratar a política, de desdenhar do Congresso Nacional, de tentar governar usando o Supremo Tribunal Federal. Então, uma resposta clara do Senado Federal à forma como o atual desgoverno vem tratando a classe política com desrespeito, com ameaças e com esnobando, inclusive. E também uma resposta, alguns poucos ali no Supremo Tribunal Federal, porque chega uma situação insustentável, onde os excessos vão acontecendo sem limites, algo sem fim. Como é que a gente pode interpretar, até na linha do que a gente estava conversando, né? O que o senador Flávio Bolsonaro traz na fala dele é um pouco do que a gente estava aqui dizendo em relação a querer mostrar que o presidente não tem governabilidade. E não exatamente que seja um fato, mas é isso, nisso que eles vão martelar e já estão martelando, pelo que a gente pôde ver, né? É isso, tem um duplo recado ali na fala do senador Flávio Bolsonaro e candidato à presidência provável em 2026. O primeiro desses recados, né? Vamos tentar enfraquecer ainda mais a administração Lula, né? Isso é uma tarefa de candidato de oposição, tudo dentro do esperado. É esperada também um discurso político que atribui ao próprio Supremo Tribunal Federal, digamos, a culpa pela derrota. Numa espécie de recado dizendo, olha, o Supremo está entrando demais em temas políticos, estão exagerando e agora é o reflexo dessa falta do bom comportamento, entre aspas, por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tem nome e sobrenome, novamente. O nome e sobrenome desse jogo, desse recado do senador Flávio, é o Alexandre de Moraes, né, que é o relator de um processo, de um inquérito, que inclusive ajudou a prisão do seu pai. E como a oposição sentia que, do ponto de vista da opinião pública, começava a ter uma virada no sentido de como a sociedade estava olhando para o Supremo, cada vez mais com desconfiança. Então, de alguma maneira, a oposição, a direita, estava vencendo o debate em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento de fragilidade do governo, de derrota de uma indicação, obviamente, o senador Flávio Bolsonaro dá um tanto desse recado. Agora, quais são os próximos passos, né? É ver se a oposição consegue manter essa agenda por um bom tempo, aprofundando o desgaste do Supremo. E também aquele ponto que a gente conversou, né, Marcela? Como é que vai ficar agora essas investigações que envolvem a cúpula dos 3 poderes, que é um tema que gera muita incerteza e apreensão por parte da elite política. Bom, a gente está aqui pensando, né, em próximos passos, mas até se a gente pensar neste momento, não é possível que se rejeite, né, uma decisão dessa, não há o que fazer, né, politicamente é respeitar, é aceitar, mas mesmo nos discursos, né, não tem outra forma senão aceitar que é do jogo e continuar, né? Do ponto de vista do governo, a ideia é, olha, faz parte do jogo, de novo, os governistas estão mentindo? Não estão. Faz parte do jogo. Agora, quando se chega a esse momento do jogo, é um sinal de algum drama e é um sinal que no futuro a gente pode ter mudanças bastante importantes nesse relacionamento entre Executivo, Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. A gente vê a possibilidade, né, e o próprio senador Flávio, numa outra declaração, ele diz, olha, o placar ainda não é um placar favorável, né, que daria um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como quem dizendo assim, olha, a gente está construindo o apoio para que no futuro a possibilidade de impeachment do ministro do Supremo esteja na mesa. De novo, 2 facetas. Uma é pública, pegando uma parte do eleitorado
que é crítico ao Supremo Tribunal Federal. A outra, digamos, é mais política e tem um pouco a ver com essas pressões em torno de investigação para lá, investigação para cá. Então é sempre um discurso que tem duas facetas, a pública, que é mais fácil de interpretar, e aquela escondida nas entrelinhas, que a gente vai fazer um esforço aqui hoje de tentar responder não só questões importantes, mas como as manifestações de vocês que estão nos escutando. Então façam perguntas que a gente vai tentar responder por aqui também. Nos escutando, nos assistindo também nas plataformas digitais da Rede TV, estamos pelo Instagram, Rede TV Notícias também, no canal do YouTube, você pode nos acompanhar, pode deixar a sua mensagem, pode dizer de onde você nos assiste, participa conosco. Se tem alguma dúvida também a respeito de tudo isso que a gente está pontuando aqui, porque é importante que a gente deixe tudo muito bem explicado. Eu quero só voltar num ponto, você estava falando sobre essas articulações de membros do próprio Supremo Tribunal Federal. Eles podem fazer essas articulações como se tem indicado que fizeram ali nos bastidores, digo legalmente, né? É possível que eles tenham feito esse conchavo, caso tenham feito de fato. Pode fazer isso? É do jogo? É do jogo, né? Assim, não tem regra formal que dê conta de abarcar todo o comportamento de lideranças políticas e lideranças do Supremo Tribunal Federal. Então, antes da sabatina, acontece, digamos assim, o candidato ou candidata, ele vai conversar, vai nos gabinetes, sejam dos legisladores, dos senadores, sejam também dos ministros do Supremo, né? De um certo ponto de vista, um indicado que o presidente faz é um novo colega de trabalho dos membros atuais. Então, diante dessa polarização e divisão dentro do Supremo, é até natural que exista essas negociações. É meio estranho, né, para quem está em casa ouvindo, falar, mas como é que tem negociação em torno de indicação presidencial? Mas esse é o fazer política, né? O fazer política não se dá amarrado porque está expressamente no texto da Constituição. O que é importante? Que esses fazeres políticos, né, que esses interesses de um lado e de outro sejam controlados, né? A política tem uma frase famosa de um filósofo dizendo assim, olha, se os homens fossem anjos, não precisaria de governo. Precisa de governo, precisa de regra, porque o ser humano justamente não são anjos, sobretudo quando se trata de poder. Por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Porque poder precisa ser controlado. Então é meio natural, embora dê um certo amargor em quem está acompanhando, não é dos comportamentos mais nocivos ao jogo democrático. O problema, na verdade, está na motivação por trás dessas negociações. E aqui sim tem muita coisa que a gente pode explorar. Bom, vamos explorar, vamos comentar aqui ao longo do Rede TV Notícias primeira edição, com entrevistas, com as análises do Rafael Cortez, mais tarde também com a Letícia Sorg, jornalista que vai estar conosco no Rede TV Notícias, sempre das 6 horas da manhã até às 10, para que você comece o dia bem informado. Para quem chegou agora, a gente está situando, né, o pessoal que nos acompanha sobre essa rejeição para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, rejeição ao nome de Jorge Messias, do advogado-geral da União, ele que passou por uma sabatina ontem, teve o nome rejeitado e que isso foi encarado com bastante surpresa, né? Houve confusão por ali, a gente mostrou aqui mais cedo, a gente vai mostrar também mais ao longo do dia aqui no Rede TV Notícias primeira edição. E a gente pensou, falamos em próximos passos, falamos no agora, você percebe que eu estou caminhando para trás, né? Eu quero saber sobre outras indicações, né? Historicamente, se você puder também nos situar sobre isso, houve alguma outra indicação na nossa história recente que tenha te dê entreveiro, assim, para a gente comparar com o que aconteceu ontem? É uma boa pergunta, assim. Eu vou tentar responder pelo placar dos resultados, né? Então, quando a gente olha historicamente, indicação do presidente, independente da coloração partidária, indicação de Lula, de Fernando Henrique, enfim, do próprio ex-presidente Temer, todo mundo que indicou gente para o Supremo, quando indicavam, os placares costumavam ser mais elásticos, assim, muito maior do que o tamanho da base do governo. Então eram votos na casa de 60, mais às vezes até do que o mínimo necessário. Por que isso? Porque era uma política menos polarizada, era uma política que tinha menos contraponto entre executivo, legislativo e o próprio Supremo Tribunal Federal.
também naquele mundo, as escolhas não eram escolhas de nomes que tinham relações políticos, institucionais mais próximas para o presidente da República. Como a gente vive uma era de muita desconfiança entre os poderes, a própria indicação do presidente tem sido feita por nomes que são caros, que são nomes próximos ao presidente, que já ocuparam, por exemplo, o posto de advogado-geral da União e que, portanto, expressam uma confiança quase que pessoal. Por que isso? Porque os políticos entenderam que o Supremo entra muito no jogo. Então, quando a gente compara o resultado não só de ontem, mas de todas as indicações mais recentes, do ministro Cássio Marques, do próximo André Mendonça, eram placares mais apertados do que quando a gente olha historicamente, que eram placares mais consensuais. Vai haver algum placar, com certeza, né, para um lado ou para o outro, mas então é a diferença do que provavelmente se articulou, que a gente acabou vendo ontem na tela ali, né, no placar, e com relação a outras indicações, que foi mais parelho, então. Né? Antigamente não tinha uma leitura de que impactaria o jogo político da maneira como estava impactando. Então, os nomes indicados por Fernando Henrique, por Lula, tinham muito mais votos do que o tamanho da base, muito mais votos do que o mínimo necessário para essa aprovação. Então, em alguma medida, o que a gente chama de polarização política também está manifestando na maneira como senadores e senadoras estão interpretando o papel de um indicado. E, portanto, a polarização, que é tão cara para a sociedade, aparece em tantas as dimensões, está aparecendo também na maneira como o Supremo está sendo avaliado pelos senadores. Bom, falamos de oposição, falamos dos aliados, né, do presidente Lula. Como é que você acha que o próprio presidente Lula vai encarar tudo isso daqui para frente? Ele já falou sobre que uma indicação não vai ser aí imediata, né? Como é que ele pode encarar daqui para frente? O recado para ele está claro já, né? Está claro, eu acho que essa leitura de que o Lula agora vai sair fazendo revanchismo, ela é exagerada, né? Eu acho que ele vai articular nos bastidores, né, ter um entendimento de por que foi a derrota e, aos poucos, ele gerando constrangimento político. Né? Então, a ideia também de que o presidente não vai se manifestar publicamente, acho que não vai durar muito. Acho que o governo tem uma oportunidade, a gente comentava mais cedo, Marcela, sobre o projeto da dosimetria, cujo veto vai ser discutido ainda essa semana. A tendência de derrota do governo. Então, mais uma derrota do governo, eu acho que, por incrível que pareça, vai ajudar o presidente Lula a se recuperar um pouco dessa perda no caso do Jorge Messias. Porque vai aumentar um pouco a ideia de que o legislativo é contra o governo. E essa retórica meio de vítima é sempre bom para o político conseguir escapar um pouco dos efeitos da derrota. O presidente Lula, em alguma medida, precisa dessa polarização, sobretudo a polarização discursiva, a polarização pública, que vai dar a marca das eleições. Então, acho que vai ser uma acomodação nos bastidores e uma retórica um pouco mais contundente do ponto de vista público. O que a gente pode esperar? Você falou do PL da dosimetria, o que é que está previsto, então, com relação a, inclusive, próximos passos desse projeto de lei? Bom, agora que conecta com o que aconteceu ontem? Se conecta certamente, acho que isso não dá para ter dúvida não. É o veto, né? Quando o presidente veta um projeto de lei, seja um veto total ou veto só de algumas partes desse projeto, os legisladores têm que se manifestar sobre esse veto. Então, o Congresso Nacional, Câmara e Senado juntos, né? A gente fala Congresso Nacional quando tem sessão da Câmara e do Senado num mesmo momento. Então, o Congresso Nacional vai apreciar esse veto, ele vai se manifestar dizendo a gente vai derrubar a preferência do presidente e vamos manter a nossa, ou ao contrário, não vai ter força. O PL da dosimetria, em particular, ele sempre esteve na pauta e tende a ter uma força política maior agora, seja porque o governo está fraco, seja porque essa tese de pactuação, essa tese de que houve um excesso das penas em relação a 8 de janeiro, ela vem crescendo. E o próprio Supremo Tribunal Federal ajudou a esse crescimento. Então, quando o Supremo ficou envolvido nesses escândalos, quando os ministros do Supremo estão quase que diariamente fazendo entrevistas, fazendo parte de um jogo político,
junto aos senadores, ele também se expõe. E essa exposição ajudou a ideia de que a oposição tem força para derrubar o PL da dosimetria. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Cláudio Castro, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas, que vai também nos ajudar a traçar esse cenário, pensar nesses próximos passos, mas também o que significa tudo isso, né? Você já nos adiantou bastante, mas aí é importante para a gente entender todos os pontos, né? Fico imaginando quais podem ser as dúvidas, inclusive peço, né, que o pessoal que está nos acompanhando em casa ou a caminho do trabalho, no próprio trabalho, onde quer que esteja, o que é que pode ter em relação a dúvidas, pensando na população em geral, né? Assim, se a gente pensar, estamos aqui conversando e a gente tem um contexto aí, quer passar para o pessoal que está nos acompanhando, mas pensando em quem só assistiu ao placar, entendeu ali que teve uma confusão no Senado, mas não entende muito bem por quê. Como que a gente pode deixar mais palatável, até para traduzir para quem está em casa, o que aconteceu? Vamos trocando lá. Em miúdos. Não, claro, isso é super importante, né? Eu acho que vamos começar elencando esses fatores que estão por trás aí da decisão. Essa é uma decisão, em primeiro lugar, que é um recado ao presidente da República. Então, a primeira lição para quem está entendendo tem um movimento de enfraquecimento da presidência da República. E por que isso é importante? Porque o governo é que governa, que faz leis e implementam essas leis. Na medida que ele está mais fraco, significa que ele tem menos força para passar outros projetos, para o bem ou para o mal. Mas, de todo modo, para quem está nos assistindo, primeira lição, ver esse presidente enfraquecido. A segunda dimensão importante dessa conversa. A derrota de ontem é uma espécie de ameaça ou de recado ao próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, será que a gente vai ver então um Supremo que toma menos decisão? E aí, que tipo de decisão o Supremo toma? Por que o Supremo é importante? O Supremo Tribunal Federal é aquele que controla o uso do poder político. Então, tudo mais constante, a gente pode ver a classe política mais forte e o Supremo mais fraco, como uma consequência desse momento que aconteceu. Terceiro ponto importante para quem está nos acompanhando e quer entender tudo isso que está acontecendo. Eleições, né? O que a derrota do Jorge Messias ontem diz sobre processo eleitoral? Primeira implicação que a gente já sabe, a oposição deve bater muito na tecla de criticar o Supremo, criticar o governo como uma estratégia eleitoral. Acho que esse é um terceiro ponto também que vale a pena a gente decidir. E quarto, para também não ficar uma lista tão extensa, o Supremo hoje tem só 10 membros. Então, num cenário de empate, o Supremo também fica limitado para que tipo de decisão ele pode tomar. Então, a gente tem um colegiado que, em tese, pode não tomar alguma decisão por conta de só tem 10 membros. Né? Se 5 votam de um lado, 5 votam do outro, não tem ninguém para desempatar. Então, também vai mexer na vida do Supremo Tribunal Federal. Mas não há um prazo para que fique com 11. Não há um prazo. Como a gente falava até mais cedo. Como a gente está conversando, né? É uma prerrogativa do presidente, que ele pode manifestar quando ele achar necessário. Ele faz essa indicação. Pode fazer amanhã, pode fazer daqui 15 dias, ou pode fazer só no final desse ano de 2026. Quando o presidente faz essa indicação, ela precisa ser formalizada junto à mesa diretora do Senado Federal. Então, quando vocês estão assistindo sessão do Senado ou da Câmara, tem lá uma mesa enorme, no centro o presidente da Câmara ou do Senado. É ali naquela mesa diretora que é, digamos, a administração do Senado. Então, quando o governo manda a indicação, chega naquela administração, o presidente do Senado formaliza o recebimento, marca a data da sabatina. Primeiro na CCJ, depois no plenário. Só que, de novo, não tem regra de quando isso vai ser feito, Marcela. Então, tem aí uma escolha política. É justamente quando a gente olha o ritmo da votação, quando ela foi marcada, que a gente usa esse termômetro para dizer, olha, tem um problema político ali. E a gente identificou desde lá de trás, por conta do comportamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Muito justificado, de novo, pela questão de
indicação. O Senado queria, entre aspas, dar palpite da escolha do presidente Lula. Para o bem ou para o mal, né? Isso não quer dizer o juízo de valor sobre se a escolha é boa ou a escolha é ruim. O fato é que o Senado queria um pouco dessa prerrogativa que no presidencialismo brasileiro é do presidente. Isso desde lá de trás. Lula enfrentou, Lula agora colhe essa derrota. É uma derrota que é bastante sentida, mas a motivação dela é muito mais do que dar um recado para o próprio governo. Tem a ver com um jogo político, tem a ver com poder. Se tiver que dar uma palavra para isso hoje, a derrota significa atores buscando mais poder do que eles têm hoje. E como que você avalia a forma como Jorge Messias se aproximou de Alcolumbre ali para tentar, enfim, se apresentar, chegar junto? Como é que você avalia? Havia algo que ele pudesse fazer? Se aproximando mais, enfim? Acho que em alguma medida sempre dá, sempre é possível, né? Era desafiador? Era, né? Uma boa parte da responsabilidade da derrota é da figura pessoal do Jorge Messias, na minha avaliação, não. Na minha avaliação, ele é, em alguma medida, vítima das circunstâncias. O que não significa que ele poderia ter tomado outros caminhos nessa conversa. Um deles tem a ver do posicionamento, de como se manifestar naqueles temas mais espinhosos para os parlamentares, né? Mas ele estava numa posição muito difícil, afinal ele tinha sido advogado-geral da União e durante os governos do PT. Dado esse clima muito polarizado, não era uma tarefa das mais fáceis. Também, acho que o que ele poderia ter explorado mais para o seu próprio destino é a sua condição de conservador, né? Ter feito esse jogo, acho que ele foi muito tímido em alguma medida em se posicionar, né? Talvez com alguma insegurança por conta desse contexto muito conturbado. Ele próprio, até em algum momento, ele reclama do próprio governo, que estava demorando para fazer a indicação. Em algum momento, o Jorge Messias emite um sinal de que ele estava desconfortável, que o governo não formalizava essa indicação. E acho que isso teve muito a ver um pouco com essa timidez, me parece, que ele mostrou naquilo que era um ativo eleitoral dele, né? Pensando na sua escolha pelos senadores. O fato dele ser conservador, o fato dele, em tese, trazer um comportamento para o Supremo Tribunal Federal mais comedido. A gente já comentava aqui, uma boa parte dos ministros eram ativistas, eles queriam interpretar a Constituição de uma maneira ambiciosa. Quando não havia uma legislação muito definida, uma boa parte desses ministros querem, não, o Supremo pode fazer, o Supremo pode interpretar a Constituição, isso é quase legislar. É esse aspecto que o Messias poderia ter usado de maneira mais contundente, mas não conseguiu fazê-lo. De novo, a derrota não é dele, mas sim, ele poderia ter tido um comportamento um pouco mais ambicioso. Vou te deixar uma última pergunta antes da nossa entrevista, e aí é que eu vou aqui para o lado só para entender o que é que o pessoal está comentando. Mas, com relação à própria postura de Davi Alcolumbre, como é que você avalia a postura do Alcolumbre desde o início até esses últimos momentos aí, antes do revés de ontem? Muito motivado do ponto de vista político, né? Então a gente agora vai entender essa motivação política. E a gente sabe, por conta disso, da reação, né? O mal-estar, a ideia de que haveria uma necessidade por parte do presidente de negociação em torno do nome, o que isso não faz muito sentido. É prerrogativa do presidente fazer a escolha e depois ele passa pela sabatina. Mas a ideia de que é uma escolha que precisa ser negociada parece me quebrar um pouco com a lógica prevista no texto constitucional e na separação de poderes. O Senado tem outras prerrogativas do que não debater. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado não têm a prerrogativa institucional de debater com o governo determinadas indicações. Então, todas as manifestações do Davi Alcolumbre foram manifestações de quem se sentiu, de alguma maneira, traído ou ferido. Basicamente, em política, o que a gente está falando ele percebeu que a escolha do presidente iria contra seus interesses, sejam aqueles interesses mais institucionais, na figura do presidente do Senado, sejam interesses
políticos eleitorais, que todo nome, isso não é exclusividade do Davi Alcolumbre, mas todo parlamentar tem interesses políticos eleitorais. E agora a gente vai ficar especulando quais seriam esses interesses, e o jornalismo competente fazendo matérias, buscando encontrar alguma evidência do que estava por trás do comportamento do presidente Alcolumbre. Tem uma questão que me parece muito sintomática. Ao longo da sessão de ontem, líderes do governo procuram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Justamente numa perspectiva em relação ao que seria do resultado. E eles não recebem. Inclusive o próprio Davi Alcolumbre não recebeu, como é de praxe, a figura do Jorge Messias. Então, o comportamento do Alcolumbre é de quem está ferido com a escolha e, em alguma medida, ele troca de lado. Só para também não dar uma ideia de que o governo é vítima, vale lembrar uma questão. O Davi Alcolumbre vira presidente do Senado com o apoio do governo Lula. O governo Lula temia um outro nome mais oposicionista e prefere, então, fazer a opção do Davi Alcolumbre. Veja como a política, ela não é feita de bons e maus, né? A política é feita de um jogo político até muito cruel, mesmo com quem pratica esse jogo político. Então você é aliado uma hora, esse aliado que você esperava que te apoiasse muda de ideia. Então o entender de política é entender essas temperaturas, entender esses movimentos que estão acontecendo. Em geral, o presidente Lula sempre foi muito exitoso nesse entendimento do que está acontecendo. No caso da derrota de ontem, se mostrou limitado nesse sentido, não conseguiu perceber o desdobramento da escolha que fez e não conseguiu perceber que o tempo adicional não necessariamente levaria à vitória do governo. São 7h06 agora e já está conosco para a nossa primeira entrevista, para continuar explicando, né, esse assunto, trazendo todo o contexto a respeito da derrota de Jorge Messias, do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Senado. Quem está conosco agora é o Cláudio Couto, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito bom dia para o senhor, professor, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e com o Rafael. A gente vai ajustar o áudio do senhor, professor, aqui no comecinho, porque não saiu. Só um instantinho, já vou pedir para o senhor repetir. Pois não? Mas a gente está analisando aqui, até para o pessoal entender, né, para quem está nos acompanhando em casa, a caminho do trabalho, enfim, essa derrota para uma indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, ontem no Senado. E agora vocês já conseguem ouvir. Professor, bom dia de novo. Bom dia, me ouve agora? Agora sim. Ah, tá bom. Prazer estar com vocês aqui e particularmente com o Rafael aqui, que é meu amigo de velha data. Prazer é nosso, professor. Bom, estávamos aqui conversando, né, Rafael e eu, a respeito de tudo que envolve essa derrota. E eu quero começar te perguntando então, professor, a gente já estava, inclusive, falando a respeito de que essa derrota pode sinalizar um revés importante aí para o presidente Lula, enfim, a indicação do próprio presidente, mas mais do que isso, dá para a gente olhar, inclusive, mais profundamente, em vez de só dizer que é uma derrota para o presidente, professor? Olha, eu acho que dá para olhar mais profundamente e acredito que um dos aspectos que tem que ser observado aqui nesse caso é um reflexo do empoderamento que o Congresso Nacional teve nos últimos anos. Eu diria desde 2015 para cá, quando uma série aí de mudanças do ponto de vista do controle sobre o orçamento foram dando ao Congresso muito mais autonomia com relação ao Executivo e tirando, consequentemente, do Executivo poder na sua capacidade de negociação com o Congresso, de construir sua base de sustentação, de disciplinar a sua base de sustentação, coordenar suas coalizões. Tudo isso se tornou muito mais custoso. E mais complicado ainda, claro, quando você tem um desalinhamento ideológico entre o presidente da República e a maioria do Congresso. Tem um Congresso com maioria muito claramente conservadora, diria até que é o Congresso mais à direita desde a redemocratização, o presidente esquerdo. Então isso torna todos esses problemas que existiriam independentemente da posição ideológica do presidente mais complicados. E nesse caso, vou até pegar um pouco o gancho de coisas que o Rafael comentou aqui anteriormente, ele falava do Alcolumbre ferido.
eu diria que, mais do que ferido, o que o Alcolumbre procurou fazer nesse caso foi se tornar um partícipe, mas um partícipe privilegiado da indicação dos ministros do Supremo. É como se, além da prerrogativa presidencial de indicar o nome que é submetido ao Senado, ele também pudesse indicar o nome do próprio Senado ou dele mesmo. Me parece que é isso que está colocado aqui. Isso só pode ser compreendido dentro dessa lógica de empoderamento do Congresso a que eu fiz menção anteriormente. O presidente já tinha indicado 2 nomes, é como se o Alcolumbre tivesse dito, bem, você já indicou os seus, agora eu vou indicar o meu. E o meu não era o Messias, o dele era, evidentemente, o Rodrigo Pacheco, que parece que vai ser agora, nesse cenário, até difícil saber, candidato apoiado pelo Lula em Minas Gerais ao governo do Estado, mas era candidato de si mesmo e do próprio Alcolumbre e de parte dos senadores a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas foi preterido pelo Messias. E, consequentemente, o que o Alcolumbre fez foi não aprovar essa vaga. Agora, veja, isso é de uma gravidade imensa, dado o inaudito da situação. A gente, desde o século XIX, não tinha nenhum caso de rejeição de nome indicado pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. E ele foi rejeitado não por eventuais atributos que ele pudesse não ter ou certos defeitos que ele tivesse. Ele não é pior do que vários dos que estão hoje lá no Supremo ou de outros que foram aprovados no passado. Até eu diria mais qualificado do que vários deles. Ele só foi rejeitado porque não era o nome do Alcolumbre. Então, acho que é isso. A gente tem hoje um Congresso Nacional em que o presidente do Senado, pelo menos, o da Câmara provavelmente não, mas o do Senado, se sente um titular também da indicação de nomes para o Supremo Tribunal Federal. Se isso configurar uma nova tendência, a gente vai ter mais uma transformação institucional importante da dinâmica do sistema político brasileiro, em que não apenas você tem essa lógica de um governo congressual, que o Congresso pauta a agenda, define muitas das coisas que o Executivo vai aprovar, mas, além disso, se coloca também na condição de indicar ministros para o Supremo Tribunal Federal. Não o fazendo, rejeita o nome. Então, é um cenário bastante complicado esse. Rafael? Professor Cláudio Couto, bom dia. É um privilégio, sabe, Marcelo, um privilégio contar aqui com o Cláudio nessa nossa entrevista, porque o Cláudio é um dos cientistas políticos que tem chamado a atenção para mudanças importantes no presidencialismo brasileiro. Todo mundo conhece aquela expressão, o presidencialismo de coalizão. O Cláudio, nos seus trabalhos, tem apontado por mudanças que não são mudanças conjunturais, no sentido de um Lula mais popular ou menos popular. São mudanças que podem deixar um legado mais profundo na política nacional. Então, eu queria te perguntar, professor, no nosso começo da conversa, como é que você está lendo, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, dessa relação, dessa ideia de que o Supremo é muito forte, de que viria, então, o contra-ataque da política e que a derrota de ontem significaria ou expressaria essa voz de políticos contra esse Supremo mais ativo. Como é que você joga o Supremo Tribunal Federal nessa equação de mudanças no sistema político brasileiro? Ora, Rafael, eu acredito que, para além disso que eu falei anteriormente, do presidente do Senado se considerando também um titular da indicação de ministro do Supremo, o que a gente tem embutido nisso não é só uma preferência por um ou por outro nome, mas é também a possibilidade de dar ao Supremo um formato que seja do agrado do Congresso Nacional. Você vê, hoje a gente tem, por exemplo, o ministro Flávio Dino, muito diligente, muito efetivo no controle sobre a questão orçamentária. Quer dizer, controlando a destinação e a maneira como são decididas as emendas orçamentárias, que se tornaram aí esse imenso cabedal de recursos à disposição dos congressistas. A gente está falando para esse ano de mais de 60 bilhões de reais. Isso era, há alguns anos atrás, menos de 5 bilhões. Então, veja o tamanho do aumento disso. É um aumento de mais de 12 vezes, esse aumento dos recursos à disposição dos congressistas. E muito disso sem a devida transparência, com destinação para lugares duvidosos, muitas vezes um recurso que pode estar sendo malversado. Você tem uma série de problemas postos aí. E o Supremo, na figura do Dino, está sendo muito ativo para exercer esse controle. Há queixas que a gente já sabe que vêm sendo feitas, inclusive publicamente,
por parte de congressistas, inclusive os presidentes das duas casas, e principalmente, nesse caso, o Alcolumbre. Então, não ter um novo Dino lá, e ao contrário, ter alguém que seja um aliado dentro do Supremo para evitar esse tipo de situação, me parece que passa a ser alguma coisa de interesse do Senado, né? E eu diria até do Congresso como um todo, incluindo a Câmara, né? Então, eu acho que é isso também que está posto aí, ou seja, o Supremo não se torna alvo do Congresso Nacional, no sentido de ser percebido também como um ativo seu, simplesmente pelo fato de que eles agora acham que podem indicar ministro, mas porque eles acham que o Supremo está indo longe demais, inclusive ao exercer o controle sobre os políticos, a exercer o controle sobre a forma como os políticos gastam recursos públicos. Então, eu acho que há também aí um elemento de reação ao Supremo, né? Embora acho que o problema maior é o conflito entre Executivo e Legislativo, é impossível a gente descartar também esse conflito com o Supremo por conta do poder, da proeminência que o Supremo tem na política nacional, né, da importância que ele ganhou nos últimos anos, e especialmente nessa questão relacionada às emendas parlamentares. Mas não só. Né, o Supremo também é responsável, por exemplo, por conduzir processos, por conduzir inquéritos que recaem sobre membros da classe política e sobre congressistas. Então, mais um motivo para que interesse ao presidente do Senado e a outros membros do Congresso terem ali um dos seus ocupando a cadeira no Supremo. Agora, professor, a gente tende a ser muito superlativo, né, pelo caráter histórico da derrota de ontem, né? Você mencionou que essas derrotas remontam, na verdade, ao início da República, lá no final do século XIX, numa conjuntura muito particular, né? Para quem está nos ouvindo, não quer dizer que lá atrás, quando essas derrotas aconteceram, que a gente via qualquer tipo de normalidade. Muito ao contrário, naquele contexto era um contexto de luta para a derrubada efetiva do Império e o estabelecimento da República. Mas, enfim, então, acho que diante desse caráter histórico, como é que você enxerga a repercussão política eleitoral, né? Isso é algo que deve trazer para o governo dificuldades do ponto de vista da reeleição, ou, na verdade, é mais um jogo entre os poderes do que algo que diz sobre o comportamento do eleitor, sobre tendências eleitorais que vêm aí pela frente? Eu não acredito, Rafa, que isso possa antecipar as preferências do eleitor. Isso reflete realmente esse conflito entre executivo e legislativo e, até pelo que eu acabei de falar, respondendo a sua pergunta anterior, conflito também com o Supremo Tribunal Federal. Mas isso transmite uma imagem de fragilidade do presidente da República. Tende, evidentemente, a afetar a sua corrida à reeleição, né? Não é alguma coisa que passa em brancas nuvens, que passa sem que nada tivesse acontecido. Isso pode, sim, produzir uma percepção de que o presidente está fraco. E acho que ele, neste momento, está. É aquela expressão que os americanos usam, né, do pato manco. Acho que se construiu, se consolidou com essa votação de ontem a condição do Lula como pato manco. Ser pato manco não quer dizer que ele não possa se reeleger, né? E se reeleger, o cenário começa a ficar um pouco diferente para o ano que vem. Agora, é preciso ver também como o próprio governo e o presidente da República em particular vão reagir a essa decisão. Como será, por exemplo, que o presidente vai se comportar quando ele for ao Amapá fazer campanha presidencial? Há uma disputa pelo Senado ali também, há uma disputa pelo governo do Estado, é o Estado do Alcolumbre. Será que ele vai ser neutro nessa posição ou ele vai procurar fustigar o Alcolumbre ali? Haverá uma retaliação? A gente não sabe. E se haverá retaliação, será agora ou será, caso ele seja reeleito, no futuro, né? Seguindo a lógica de que a vingança é um prato que se come frio. A gente não sabe ainda como é que essa coisa vai caminhar, mas eu diria que tende a ser uma eleição muito mais tensa e mostra um certo alinhamento dessa direita tradicional do Congresso, que compõe o chamado Centrão, ao qual o Alcolumbre pertence, com a direita extremada, né, do bolsonarismo, que, enfim, tem no Flávio Bolsonaro hoje seu candidato. Parece que eles jogaram juntos ontem, devem jogar juntos de novo hoje, com a derrubada provável do veto a lei da dosimetria, que eu chamo da pizza brotinho do golpe, né? Porque a anistia, propriamente dito, seria a pizza família, né? Essa dosimetria nada mais é do que uma anistia atenuada, e a pizza brotinho do golpe. Mas o veto deve ser aprovado, você vai derrubar o veto presidencial. O veto não, desculpa, a derrubada do veto deve ser aprovado. O veto presidencial, essa proposta vai certamente passar. Então, a gente tem aí uma segunda rodada desse jogo conjunto entre a direita tradicional do Centrão e a direita extremada do bolsonarismo.
Cláudio, tem uma figura que a gente costuma usar para pensar a política brasileira, que para alguns é até a característica peculiar da nossa política, né? Uma ideia de que, olha, tem um modo brasileiro de fazer política. E esse modo brasileiro, para alguns intérpretes, é uma ideia de uma política moderada, de uma política negociada e não uma política com grandes rupturas, tá? Eu queria explorar um pouco esse ponto, né, do ponto de vista histórico, dessa ideia de que nós estamos num processo de transformação e de ver se você interpreta mais ou menos isso, né, como uma nova manifestação dessa ideia de uma política muito negociada. Então, à medida que alguns dos atores começam, vou usar aqui uma expressão informal, exagerar nas suas atribuições ou buscar ampliar poder, que vem ali um contraponto. Então, você vê como mais uma dessas manifestações dessa política negociada, e aí no bojo dessa pergunta também, para onde a gente está indo, né? Se esse presidencialismo de coalizão não existe mais, para onde você acha que a gente vai apontar? Para um enfraquecimento adicional da presidência e aí quase que um regime parlamentarista, enfim, fazer um pouco te ouvir para essas reflexões. Olha, eu não acredito, Rafael, que a gente esteja indo para um bom lugar, né? Porque, claro, a gente tem um pouco essa ideia de que seria uma política moderada, mas o Brasil tem vários momentos em que há falta de moderação. A gente viu isso, por exemplo, ali durante o período entre 1945, quando o Brasil se democratiza após a ditadura Vargas, e 1964, quando tem o golpe militar. Várias tentativas de golpe, né, inclusive atos de violência política, que culminam com o golpe militar de 1964. Tivemos aí uma ditadura em que negociação não era bem a palavra. Né? E a gente teve, sim, com a redemocratização, um período de uma relativa capacidade de entendimento, a despeito de termos tido 2 impeachments de presidente nesse período, né? O que também mostra que nem sempre o jogo é tão simples. É uma lógica de freios e contrapesos, né? De tentar colocar algum tipo de limite a quem procura abusar. Parte pode ter isso, mas eu acho que a gente tem um problema adicional hoje. Como você achar aqueles que obtiveram poder, propensos a abusar do seu poder. A gente viu isso com o próprio Supremo, né? Em alguns desses inquéritos que, numa parte, acertam, né? Evitaram a ruptura da democracia no Brasil, muito claramente, mas também extrapolam, quando, por exemplo, se usa o poder do Supremo para intimidar críticos. A gente tem visto isso nesses dias. E aí, claro que é um abuso de poder. Mas também, no caso do Congresso, esse empoderamento que o Congresso teve nos últimos anos, também mostra que algumas pessoas e alguns atores institucionais, quando têm poder demais, certamente vão abusar deles. Isso que nós vimos na votação de ontem, né, da rejeição do nome do Messias, e aí protagonizado isso pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um claro exemplo de que, uma vez empoderado, esse é um ator que abusa do poder que tem. E isso produz uma desorganização do sistema político, isso produz descrédito nas instituições, isso degrada o ambiente de relações políticas e torna qualquer tipo de entendimento, de negociação, mais difícil. Eu acho que, na realidade, o que a gente tem visto é algo que caminha para a radicalização. Né? Já há uma polarização forte, assimétrica, porque você tem uma extrema-direita e não tem uma extrema-esquerda digna de força, mas você tem também, entre atores que teoricamente nem seriam tão radicais, uma lógica de radicalização no modo de se relacionar, não tanto talvez nas questões substantivas ideológicas, mas no modo de se relacionar. E essa atitude que teve o presidente do Senado nesse caso mostra isso. Uma vez tendo mais poder, vai abusar dele, vai querer de alguma forma imperar. E isso é muito complicado numa democracia. Eu acho que isso vai produzindo esse cenário que eu mencionei de degradação, de deterioração do ambiente. Professor, quero fazer um apanhado histórico aqui para a gente. Muitos podem estar se questionando se houve alguma rejeição antes. Tem até no portal G1 um trecho sobre isso em uma reportagem de que o Senado Federal rejeitou 5 indicações para ministro do Supremo Tribunal Federal em 1894, isso ainda durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Os indicados foram Barata Ribeiro, Inocêncio Galvão de Queiroz, Everton Quadros, Antônio Seve Navarro e Demóstenes da Silveira Lobo. O Rafael Cortez, inclusive, comentou aqui conosco que a gente tende a
enfim, reforçar o fato de que em mais de 100 anos, né, não havia uma rejeição como essa, mas tudo bem que a gente tenda a reforçar, mas por outro lado, é o que também está sendo martelado e vai ser principalmente pela oposição, né? Esse marco, digamos, histórico, né, professor? Sim, o marco histórico pode ser lembrado. Agora, acho que o Rafael colocou com muita propriedade. Ali, a gente não tinha um momento normal da política brasileira, né? Era a chamada República da Espada. Logo após o golpe militar que derrubou o Império, nós tivemos duas presidências de marechais, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e, naquele momento, o Marechal Floriano Peixoto, que operavam numa lógica ditatorial, sobretudo no governo Floriano Peixoto. Então, ali, o que houve foi uma reação muito clara do Senado a esse ímpeto autoritário daquele governo. Inclusive, que indicou dentro esses nomes, por exemplo, um médico. Barata Ribeiro era médico, nem jurista era. Havia outros ali, agora não vou me lembrar ao certo os nomes, que também não tinham formação jurídica, para o Supremo Tribunal Federal. Então, era evidentemente um descalabro aquele tipo de indicação, fazia até sentido rejeitar, mas insisto, num contexto muito particular. O fato disso nunca mais ter acontecido desde então mostra que precisa haver alguma coisa grave, alguma coisa séria, né, para você rejeitar uma indicação presidencial ao Supremo. Você pode até não aprovar, é prerrogativa do Senado, por isso que tem votação, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, né, onde há uma primeira votação, e nessa aí até o Messias foi aprovado, embora por uma margem não muito larga, e depois vai para o plenário, onde, como a gente viu, ele foi rejeitado. É tudo do jogo, da regra do jogo. Mas tem um elemento substantivo aí, que é o seguinte: qual é o motivo dessa reprovação? O candidato não reunia as qualificações necessárias, né? Vamos compará-lo com outros. Vamos comparar Messias com Toffoli, vamos comparar Messias com Zanin, vamos comparar Messias com André Mendonça, né? Com Cássio Nunes Marques. Ele é menos qualificado do que essas figuras? Né? Um sujeito que tem, inclusive, um doutorado em Direito na Universidade de Brasília, que é uma universidade de primeira linha. É difícil imaginar, tem uma trajetória, experiência. Ou seja, não havia exatamente qualificativos que o desabonassem para ocupar esse cargo, comparado a outros que estão lá, ou outros que, em momentos anteriores, também foram aprovados para ocupar posições no Supremo Tribunal Federal. Então, veja, a razão é única e exclusivamente de afirmação do poder político de um certo grupo e de uma certa liderança, no caso, o presidente do Senado. Então, acho que, mesmo que se invoque esse precedente histórico, há uma peculiaridade muito grande aqui, né, que tem a ver, como eu já falei, com essa transformação. Atores que ganharam poder começam a querer exercer esse poder com toda a força e tentando, talvez, criar uma nova lógica de funcionamento dessas indicações, que é a lógica em que o presidente do Senado também tem a prerrogativa de fazer a sua indicação, o que me parece algo estranho, para dizer o mínimo. Pode até vir a se incorporar à política brasileira, pode se tornar a nova regra, mas considerando o que foi a República no Brasil, né, ao longo de todo esse tempo de existência, de mais de 100 anos de existência, a gente está falando de mais de 130 anos de existência na República, né, 137 anos para ser mais exato, é complicado você ter esse tipo de conduta, né, porque ela produz um terremoto na política nacional. A ver, eu acho que o precedente é de outra natureza, num outro contexto, né, muito diferente daquele que se seguiu, e mais ainda, né, daquele que nós temos numa situação de democracia, que é o que o Brasil experimenta desde 1985. Então, eu acho que isso também é um fator que precisa ser considerado para compreender o que ocorreu nesta quarta-feira, né, no Senado Federal. Rafael, mais uma pergunta para o professor. Professor, a gente há pouco ouviu a fala do senador Flávio Bolsonaro, provável candidato a presidente em 2026, em que ele, de alguma maneira, sinalizou a ideia, olha, foi um placar que mostra a derrota do governo, que o governo acabou, mas não foi um placar que ainda não geraria um possível impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu quero, a partir dessa fala, e pegando um gancho na sua resposta, em que você está dizendo, olha, na verdade, não é no sentido de um freio e contrapeso para moderar, que tem um movimento ali por trás, na verdade, de mais radicalização. Eu queria um pouco pensar esse movimento a partir da candidatura do Flávio Bolsonaro. E pergunto isso porque tem sempre uma leitura de que, bom, qual que vai ser o DNA digital do Flávio Bolsonaro
para além do seu prestígio político herdado da figura do seu pai. Ele, enfim, modera, ou na verdade é mais uma expressão de uma política tensionadora, para dizer o mínimo, que foi marca ali da administração do seu pai. Queria então pensar um pouco esse significado à luz aí das eleições que estão batendo a nossa porta. Olha, para fins de campanha eleitoral, né, o Flávio Bolsonaro tem o que é mais importante para arrebanhar um certo tipo de voto, que é o sobrenome, né? E aí o eleitor bolsonarista, eu diria, vai quase que por gravidade para o lado dele. O que ele precisa fazer é atrair o eleitor não bolsonarista, né? Seja de direita, seja até um eleitor eventualmente centrista, né? Que ele vai tentar, evidentemente, obter como apoiador. Agora, para isso, ele precisa adotar um discurso mais moderado durante a campanha, o que não significa necessariamente que Flávio Bolsonaro se moderou, né? Falar em bolsonarismo moderado é mais ou menos falar em corintiano palmeirense, ou vice-versa. É uma contradição nos termos, né? Uma impossibilidade lógica, né? O bolsonarismo é, por definição, uma linha política extremista, né? Então, Flávio Bolsonaro se inscreve nessa tradição, né? Ele vai continuar a ser um Bolsonaro e, consequentemente, um extremista, não vai ser um moderado. Mas ele pode fazer a campanha como se fosse um moderado, para atrair o voto de um certo setor, né? Uma coisa é a campanha, outra coisa é como vai governar, né? E aí a gente vai poder, caso ele seja vitorioso, fazer o teste disso, né? De como governaria o pretenso Bolsonaro moderado. Mas acho que na campanha é a estratégia, né? É tentar atrair o eleitor da direita mais moderada, da direita democrática, tentar atrair o eleitor mais centrista, né? O da esquerda é muito mais complicado, não acredito que ele consiga fazer isso, mas entrar por aí e se vender como moderado. Ele mesmo andou falando isso. Chegou até, no dado momento, a usar a linguagem neutra, o que chega a ser até engraçado, né, quando a gente pensa na maneira como o pró-bolsonarismo se refere ao uso da linguagem neutra, né? Então, parece uma esquete humorística, né, de tão fora de lugar que é um comportamento assim. Mas Flávio Bolsonaro vai fazer uma coisa na campanha, não sabemos o que ele faria, né, ou o que fará, eventualmente, na eventualidade, né, de ser eleito presidente da República. Acho que aí a tendência é seguir uma linha muito mais próxima àquela do seu pai, ainda que possa ter um estilo pessoal diferente de seu pai, né? Tem uma outra trajetória, uma outra formação, é mais jovem, de outra geração. Tudo isso, evidentemente, faz diferença, né? Mas se a gente pegasse o Eduardo Bolsonaro, esse tem um estilo mais parecido com o pai. O próprio Carlos Bolsonaro tem um estilo mais parecido com o pai. O Flávio é esse lado aparentemente mais cordato da família, que tenta conversar com todo mundo, tem uma relação mais tranquila com a madrasta, mas enfim, não me parece que ele substantivamente tenha posições muito diferentes. E ele tem todas as razões do mundo para comemorar essa votação da quarta-feira, porque foi, inegavelmente, uma baita derrota do governo Lula, né? Foi uma bomba que explodiu no colo do presidente, que penaliza também, me parece, uma falta de cautela, de cuidado do presidente da República na escolha do nome, né? Ele insistiu ali num nome que sabia que podia enfrentar certas resistências, né? Dependendo do nome que ele indicasse, o custo dessa rejeição ficaria muito mais alto, né? Imagine que ele indicasse uma mulher, iam rejeitar uma mulher, né? Depois de tantos clamores pela indicação de uma mulher, eu acho mais difícil, né? E precisa ver como a coisa vai ficar agora. Ele vai indicar um novo nome antes do fim do ano, né? Como é que a Alcolumbre vai se portar diante disso? Ele vai dizer que não tem mais sabatina esse ano, só ano que vem, mas é razoável? Isso também geraria um custo para ele. Então, me parece que o cenário ainda é muito complexo e o Flávio Bolsonaro é mais um elemento dessa super complexa equação política que nós temos no Brasil e que deve nos acompanhar pelo menos até a eleição. Professor, quero te agradecer pela participação aqui conosco. Professor Cláudio Couto, falamos sobre a derrota de Jorge Messias para uma indicação no Senado, esse tema que a gente vai continuar repercutindo hoje ao longo do dia aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Professor, obrigada pela participação. Bom dia para o senhor. Bom dia para todo mundo e bom feriado para todos. É bom feriado, amanhã feriado 1º de maio. Quero também agradecer ao nosso comentarista, Rafael Cortez, porque a gente vai continuar aqui, a gente vai fazer um giro também pelos jornais, pelos principais portais. Rafael, muito obrigada por mais um dia aqui conosco, de muitos que virão aqui pela frente no Rede TV Notícias primeira edição. Vai ser sempre um prazer, desejo um bom dia a todo mundo.
E agora a gente continua aqui, porque eu vou te contar o que é notícia nos principais jornais, também nos principais portais de notícia. E você fica conosco, Rede TV Notícias, primeira edição. Estamos com transmissão no YouTube da Rede TV, também em Rede TV Notícias, você pode nos acompanhar pelo Instagram da Rede TV e pode mandar uma mensagem, registrar sua participação, me contar de onde você nos assiste. Eu já ia falar de onde você nos ouve, mas também nos assiste, está a caminho do trabalho, está em casa, está, enfim, estudando. Como é que você está começando o seu dia? O que você espera aqui dos próximos dias do nosso Rede TV Notícias? A gente vai, então, daqui a pouco fazer um giro pelos portais e também pelos principais jornais. Enquanto isso, eu vou te mostrar, inclusive já vou te mostrar a primeira capa que a gente vai exibir por aqui. Não está aparecendo para mim, mas já vai aparecer aqui para mim, agora sim. Temos aqui, na verdade, Agência Brasil.